Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para vos transmitir esta lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no próximo domingo, no dia 15 de dezembro, a lição de número 11. Estamos já quase que chegando ao final deste ciclo de lições que nós temos aprendido acerca dos livros de 1º e 2º Samuel, mais focado na vida de Davi, o grande rei Davi. E estamos aqui nessa noite para darmos início a mais esta lição, continuando a lição passada que nós tratamos do pecado do rei Davi, né? Muito bem, nós hoje estaremos estudando essa lição, e essa lição tem por título As Consequências do Pecado de Davi. Nós poderíamos até alterar um pouquinho esse título dessa lição e tirarmos as consequências do pecado de Davi, tirarmos o nome Davi e acrescentarmos o nome que quisermos, né? Pode ser o meu nome, pode ser o seu nome, o nome de alguém. Todos os seres humanos estão sujeitos ao pecado e, por consequência, sofrer as suas mazelas, não é verdade? Muito bem. Nós queremos, antes de iniciar esta lição, convidar você mais uma vez a participar dessa aula, assista essa aula, divulgue esta matéria. Nós fazemos esse trabalho com o coração aberto, com muita felicidade em fazê-lo, para que você desfrute de aprender um pouco mais da palavra de Deus e também divulgue, né? Dê o seu ok, dê o seu joinha lá e compartilhe esta lição para que mais pessoas possam ser beneficiadas com o ensino da palavra de Deus. Muito bem, lição 11, as consequências do pecado de Davi. Nós temos como texto áureo o 2º livro de Samuel, no capítulo 12 e o verso 10, que diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. A verdade prática para esta lição diz assim: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Nós temos essa lição dividida em alguns tópicos, sendo o primeiro tópico o conceito de pecado, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, ou seja, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O segundo tópico nós trataremos da repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E fechando esse ciclo, nós estaremos meditando sobre as consequências do pecado de Davi. Como eu já disse, o pecado de Davi, você pode muito bem traduzir da maneira que você quiser, né? Pode ser para você, ou para outras pessoas, ou para outros nomes. Pode trocar o nome que for, que sempre vai ser válida esta lição. A leitura bíblica em classe é uma leitura bastante extensa, está em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 até o 15. Foi quando Natã é enviado por Deus a repreender Davi. Nós temos que levar em consideração que esta lição, ela se inicia mais ou menos um ano depois de Davi ter cometido o pecado de adultério e posteriormente o assassinato de Urias, o heteu, né? Fazia mais ou menos um ano, ele já estava casado com Batseba, né? Já havia casado, Urias havia morrido e ele havia assumido Batseba, que estava grávida, e ele assumiu como mulher, e por fim parecia aos olhos de todos que tudo estava consertado, tudo estava certo, não havia nada de errado mais com aquela situação toda tão constrangedora a que Davi se submeteu em virtude do seu pecado, né? Mas, ao que parece, olhando no contexto geral de quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que parecia que somente Davi, Joabe e Batseba sabiam do ocorrido. A grande verdade é que Davi, ele pensou um bom tempo, durante esse período em que, de aproximadamente um ano até nós depararmos com essa lição, que estava morto aquele assunto não tinha mais consequências. Havia sido Davi, Joabe e Batseba que sabia apenas, ninguém mais sabia.
né? Porque Joabe até sabia, porque ele era capitão do exército e recebeu a carta do rei Davi para que colocasse Urias na frente de batalha e ele fosse morto. E ele deve ter pensado e chegado a alguma conclusão nesse sentido. Então, os três deveriam saber. Mas, como Davi era servo de Deus, e embora ele tivesse pecado, era um homem temente a Deus, era um homem que fora escolhido por Deus para estar naquele lugar, estar naquela posição de destaque e de liderança, como ele estava, ele era o rei de Israel, todo Israel, inclusive Judá. Ele sabia que não eram só os três que estavam cientes dessa situação. Existia mais alguém ciente dessa situação. E esse alguém nada mais era do que Deus. Deus sabia de tudo o que havia ocorrido com Davi. E Davi, então, passa agora a sofrer as consequências do seu pecado. Dando início à nossa lição, no primeiro tópico da nossa lição, que é o conceito de pecado, o primeiro subtópico trata do conceito de pecado na Velha Aliança, ou no Velho Testamento Bíblico, até do livro de Gênesis até Malaquias, né? Nós vamos encontrar nessa parte bíblica, nessa primeira fase da Bíblia, vamos dizer assim, que pecado tem vários significados, né? E é colocado nessa palavra, nesse Velho Testamento, que pecado poderia significar, por exemplo, o mais comum deles, errar o alvo, ou prática de imoralidade, ou prática de idolatria, ou também malignidade, perversidade. O pecado também é comparado à rebelião, à revolta, à iniquidade, à culpa. Também é conhecido como pecado a transgressão consciente. Também a culpabilidade diante de Deus por ter transgredido alguma de suas leis, né? E também desviar-se do bom caminho. Esses termos são colocados no Antigo Testamento e mostram muito bem o que é o pecado. No Novo Testamento, que é o segundo subtópico, do tópico primeiro, que é o conceito de pecado, no Novo Testamento também nós encontramos vários vocábulos que determinam o que é um pecado. E pecado pode ser um mal moral, por exemplo, está escrito lá em Mateus capítulo 21, verso 41. Pode ser uma impiedade, uma incredulidade, o herege, ou o apóstata, né? Também é pecado. A culpa, volto a repetir a culpa aqui do Velho Testamento, também o pecado propriamente dito. O pecado propriamente dito, quando é tratado de forma genérica como pecado, ele é tratado no Novo Testamento com um termo grego que chama-se amártia. Esse termo amártia, inclusive, ele dá à nossa teologia uma das matérias que estuda o pecado, que nós conhecemos como amartiologia, porque vem do grego amártia, que significa pecado. Uma ação, uma conduta comprometedora, uma vida sem lei, né? Uma vida que transgride as leis de Deus, uma falsa adoração, engano deliberado, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Enfim, é uma série de termos que são utilizados para definir o que é pecado. Nós podemos resumir tudo isso que pecado é iniquidade, né? O pecado é iniquidade porque ele traz consigo algo que deturpa o comportamento humano até. Não somente a relação entre Deus e o homem é comprometida com o pecado, o profeta Isaías diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, faz separação, né? Separa o homem da convivência com o Criador, mas ele também traz consequência para o próprio pecador. Não só fazendo essa quebra de aliança entre o homem e Deus, mas traz consequência para ele próprio. É exatamente o que nós queremos nesta lição traduzir para vocês em rápidas palavras esse conceito tão comentado, tão difundido e muitas vezes ignorado por muitas pessoas, né? Que se chama pecado. Há aqueles que acham que pecado é uma invenção dos crentes, é uma invenção do cristão, e que pecado tudo é relativo, né? Há um relativismo muito grande na nossa sociedade hoje que tenta relativizar tudo, e tudo que faz o hedonismo, né? Que tudo que te traz prazer não é pecado. Enfim, há uma série de fatores sociais na nossa sociedade atual que traz consigo um conceito de que não existe pecado, mas na realidade existe o pecado, e o pecado ele é responsável pela grande maioria dos desastres humanos aqui nessa terra. Muito bem.
nós tendo definido o que é pecado, para que você tenha uma ideia, existe só uma maneira, né, de fazermos com que esse pecado seja desfeito, ou melhor, perdoado. É aquilo que nós chamamos de arrependimento. Nós vamos ver no decorrer da lição que houve esse arrependimento por parte de Davi, mas eu quero adiantar algumas coisas para que fique bem gravado na nossa mente. Por exemplo, o pecado nós poderemos fazer com que ele seja determinado como desviar-se do alvo. Ou seja, você cria um alvo para a sua vida e de repente esse alvo ele é atrapalhado por algo. O pecado tira o foco da sua vida, tira o alvo da sua vida, né? É como se você... E a única maneira que tem é o arrependimento. E arrependimento é dar meia volta, é voltar, é retornar ao princípio, é iniciar de novo, é começar de novo. No Novo Testamento, Jesus Cristo diz que é nascer de novo, ensinando a Nicodemos, né? É nascer de novo. Esse voltar para que haja o perdão, o arrependimento, a demonstração do arrependimento, melhor dizendo, é algo bastante interessante. É como se você estivesse resolvendo um problema matemático e no meio do caminho você percebe que alguma coisa está errada. Não adianta você continuar com aquela linha de raciocínio, com aqueles cálculos que você está fazendo, que você vai chegar a resultados errados. Para que haja o conserto, você tem que parar todo o cálculo, voltar no início e começar de novo. Aí sim você consegue desviar do caminho errado e entrar pelo caminho certo, e o resultado da sua matemática vai ser o correto. É mais ou menos assim que funciona o arrependimento em relação ao pecado. Mas muito bem, nós falamos aqui que já fazia quase um ano que Davi havia pecado, havia se prostituído com Batseba, e quando nós falamos em prostituição, nós falamos em castidade. Um grande autor, ele coloca essa castidade da seguinte forma: a castidade é a menos popular das virtudes cristãs. Olha só, ela é a menos popular. Porém, não existe escapatória. A regra cristã é clara: ou o casamento com fidelidade completa ao cônjuge, ou a abstinência total. E quando é tão difícil da gente entender dessa forma, que é tão contrário aos nossos instintos, que das duas uma: ou o cristianismo está completamente errado, ou o nosso instinto sexual, da maneira que ele é hoje, depois da queda do homem lá no Éden, ele se deturpou. Nós, como somos cristãos e entendemos bem a palavra de Deus, sabemos que o que aconteceu foi a deturpação dos nossos instintos sexuais, né? Então, por isso que a castidade, ela não é muito bem vista no meio secular, porque é uma característica muito própria do cristianismo, né? Embora muitas outras religiões falem a respeito da castidade e falem a respeito da fidelidade. É bem verdade que os princípios cristãos de castidade, eles não são tão fáceis de segui-los, né? Mas a vantagem é que, diferentemente de todas as outras religiões, o cristianismo é o único que dá um suporte, é o único que te oferece uma ajuda para que você vença este mal tão grande que é o pecado da prostituição, né? Você pode pedir até ajuda para Deus, você tem que pedir ajuda para Deus. Nós temos que entender que sozinho nós não temos capacidade de enfrentar todas as dificuldades que temos nesta vida. Então, com a ajuda de Deus, nós poderemos sim enfrentar todos esses pecados. E às vezes, mesmo depois de você pedir a ajuda de Deus, a impressão que se tem é que a ajuda não veio com a intensidade necessária. Mas não se desespere. Muitas vezes, a ajuda que Deus te dá, a força que Deus te dá, não é propriamente você vencer o pecado, mas é dar força para que você tente mais uma vez. Então, seja persistente e procure, de uma forma bastante determinada, buscar a presença de Deus e evitar o pecado. É até interessante falar sobre o pecado do adultério, porque o próprio apóstolo Paulo, ele afirma que nós podemos, o apóstolo Tiago fala que nós podemos resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós, né? E o apóstolo Paulo nos orienta a fugir da prostituição. Ou seja, você pode até enfrentar o diabo que você vence, mas a prostituição foge dela. É melhor você fugir do que você tentar encarar, porque a situação pode se complicar muito grande para você, assim como complicou a vida de Davi. Pois bem, Davi saiu da presença de Deus. Ele cometeu o pecado,
escondeu de todas as formas aquele pecado, que é a primeira reação normal de um ser humano quando peca e quando erra, é tentar esconder o seu erro. A coisa mais difícil que tem é encontrar réu confesso, né? Ele só torna-se um réu confesso depois de muitas provas, muitas evidências, que ele vê que não tem outra saída e acaba confessando o delito que ele provavelmente tenha cometido. Por outro lado, ele vai procurar negar sempre, né? Mas Davi saiu da presença de Deus. Mas o que me mostra e me chama a atenção é que mesmo Davi tendo saído da presença de Deus, Deus não desistiu de Davi. Meu irmão, você pode pensar que Deus não está nem aí com você mais. Você é um pecador, é o que o diabo tenta pôr na sua cabeça, que você não tem mais jeito, mas Deus está do seu lado. Ele está querendo te restaurar. Há um subtópico na nossa lição, nós vamos entrar nela agora, que é o tópico de número 2, que é a repreensão do profeta Natan ao rei Davi. O primeiro subtópico está colocado na nossa revista, que Davi estava com uma consciência morta. Eu, de certa maneira, em parte, né, claro que existe uma grande quantidade de verdade nessa afirmação, mas também, por outro lado, eu tenho que afirmar que não estava bem assim a consciência morta de Davi. Se nós analisarmos esse período da vida de Davi, em que ele estava já casado com Batseba, a sua esposa grávida, né? Sua agora esposa Batseba grávida, e próximo a dar à luz, e depois ela dá à luz ao seu filho, ele estava num período de angústia. Os salmos que Davi escreveu durante esse período nos mostra muito fortemente que ele estava com o coração completamente partido. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, por exemplo, Salmo 32, versos 3 e 4, eu quero até ler para vocês, ele estava dizendo assim, olha, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Olha só a situação que ele estava. Pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão me pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Aí vem o verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Nós podemos ver que ele só veio a ter novamente tranquilidade na sua vida, ter uma vida saudável, até no seu corpo físico mesmo, após a sua confissão. E nós entendemos então que, embora exista uma verdade muito grande, que Davi estava com a consciência morta, porque ele não queria pedir perdão, não queria extravasar aquilo, ele não queria que aquilo se tornasse público, mas a grande verdade é que esconder o pecado, ele só traz dificuldade para a pessoa que assim pratica, né? Porque assim se procede no seu viver. Mas foi necessário, então, que Deus, olha como Deus não havia esquecido Davi. Deus poderia muito bem esperar que Davi resolvesse a situação dele por si próprio. Mas o próprio Deus sabe, e nós devemos entender também que nós não temos essa força. Nós somos frágeis. Nós, como seres humanos, não temos capacidade nenhuma em conseguir perdão para os nossos pecados. Tudo o que nós quisermos fazer, ou pudermos fazer, ou desejarmos fazer, para tentar encobrir alguma culpa nossa, não terá efeito nenhum se nós não recorrermos ao nosso Deus, ao grande Deus que proporciona então o verdadeiro perdão. E é somente o perdão de Deus que tira do âmago da alma do homem essa coisa que deixa o homem transtornado, que se chama culpa, e muitas vezes uma culpa não confessada, né? E Deus então manda o profeta Natan até Davi, para que ele repreenda Davi. Mas é interessante notar também como que Deus conhece os seus filhos. Nós somos conhecidos de Deus. Deus conhece tanto a nossa estrutura, Deus conhece tanto a nossa capacidade cognitiva, que ele manda o profeta Natan até Davi, e o profeta Natan fala com Davi através de uma parábola. E é interessante nós notarmos, lá em Mateus capítulo 13, verso 13, por exemplo, Jesus Cristo um dia falou para os seus discípulos, olha, eu falo com vocês por parábolas, porque eu falando, os outros não vão entender, mesmo ouvindo não vão entender, e só vai entender aquele que realmente conhece o que eu estou dizendo, conhece o assunto que eu estou dizendo. Ou seja, ele usava algo do cotidiano das pessoas para despertar nessas mesmas pessoas o conhecimento da verdade.
da mensagem que ele queria transmitir. E foi exatamente o que Deus fez com Natã. Quando o profeta Natã, então, vem colocando para Davi uma parábola, dizendo que existia numa cidade um homem muito rico e um homem muito pobre. O homem muito rico possuía muitas ovelhas, muitas vacas, enfim, muito gado em abundância, era muito rico, não faltava nada. E o homem pobre só tinha uma cordeira. É interessante a parábola ser sobre animais, porque Davi, como ninguém, conhecia muitos animais. Conhecia muito de ovelha, ele era pastor de ovelhas. Se nós voltarmos do tempo, quando ele foi ungido rei por Samuel, lá na casa de seu pai Jessé, no meio de seus 8 irmãos, ele estava cuidando do rebanho. Ele estava cuidando das ovelhas. Quando Saul ele vai enfrentar Golias e Saul oferece para ele algumas armas e acha que ele é muito jovem, muito fraquinho para enfrentar o Golias, ele fala assim, não, lá no meu rebanho de ovelhas veio um urso, eu matei, veio um leão, eu matava, agarrava pela barba e matava. Então nós vemos que Davi tinha familiaridade com ovelhas. Daí Deus ter utilizado esta parábola através de Natã sobre ovelhas. Então, quando Davi ouve aquelas palavras que o homem rico recebe uma visita na sua casa, e ele, ao invés de pegar das suas ovelhas, ou do seu gado, e matar o animal para oferecer comida para aquele viajante, para aquele visitante, ele deixa simplesmente o seu rebanho, que era muito grande, ele era muito rico, de lado, vai até a casa do homem pobre, pega a ovelha do homem pobre e mata para oferecer alimento para aquele viajante. E é interessante nesse momento que Davi pronuncia para ele mesmo uma sentença. Ele olha para o profeta e fica enfurecido. Essa fúria de Davi nos conota duas coisas. Primeiro, ele chama para si próprio uma condenação que ele mesmo estipula. E Deus permitiu aquela condenação. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que Deus permitiu essa mesma condenação que Davi colocou sobre aquele suposto homem rico dessa parábola de Natã, né? E a outra coisa é que, normalmente, quem comete o pecado, ele não consegue enxergar o pecado em si próprio. É mais fácil enxergar o pecado na vida dos outros do que na sua própria vida. É muito simples eu apontar o dedo para alguém e não olhar que eu também possuo, às vezes, os mesmos problemas, os mesmos defeitos. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. É por isso que a Bíblia nos fala constantemente, nós não devemos julgar ninguém, né? Não julgueis, para que não sejais julgados. Essa é uma verdade incontestável, porque toda vez que nós julgamos alguém, você pode ter certeza que muitas vezes nós cometemos o mesmo erro, né? Quando aquela pobre mulher foi levada diante de Jesus Cristo por uma turba de homens, dizendo que ela era uma prostituta e foi pega em pleno ato de adultério, eles queriam apedrejá-la e matá-la, Jesus Cristo olhou para aquela... Eles estavam todos cheios de razão. A lei mandava fazer dessa forma, eles estavam cobertos de razão. Mas Jesus Cristo olha para eles e fala assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foi fugindo de um. Por quê? Porque nós não enxergamos muitas vezes nossas falhas. As falhas dos outros nós conseguimos enxergar. E Davi viu naquele homem rico da parábola de Natã um pecado muito grave. E ele determinou uma sentença, que esse homem teria que restituir quadruplicadamente a ovelha que ele tomou do seu vizinho pobre. Ele tinha que restituir quadruplicadamente. É interessante notar que quando nós falamos quadruplicadamente, seriam 4 vezes. E se nós olharmos em toda a história de Davi mais para frente, principalmente no capítulo 16, né, em diante, nós vamos ver, por exemplo, que Davi ele teve 4 perdas fatais na sua vida. É claro que todos os filhos de Davi morreram, eles não estão vivos até hoje, né? Eles um dia morrem, nós somos seres humanos, temos a nossa vida curta aqui na face da terra. Mas, tragicamente, morreram 4. Primeiro foi o próprio filho de Batseba, o bebezinho, que morreu. O segundo foi Amon, era o filho mais velho de Davi que ele teve com Ainoã. Depois foi Absalão, que era o queridinho dele que traiu a ele, né? Era o terceiro filho de Davi que ele teve com Maaca. E em quarto foi o filho dele, Adonias, que era o quarto filho que ele teve com Agite. Então, se nós olharmos bem, tragicamente, houve 4 perdas. Ele falou que teria que restituir a cordeira quadruplicada. Teve 4 perdas, praticamente cumprindo a própria sentença que ele determinou para ele mesmo. E uma outra sentença que veio para ele, veio da boca do próprio Deus. Assim como ele fez com a esposa de Urias,
que ele prostituiu com ela, escondido, as mulheres dele seriam corrompidas à luz do dia. É uma sentença muito forte, que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a primeira impressão que fica é que esse tipo de profecia e previsão não ia ocorrer. Esse castigo talvez não ocorresse, era impossível acontecer. E aconteceu. Capítulo 16 de 2 Samuel, do versículo 20 até o 23, nós encontramos Absalão, filho de Davi. Ele tomou conselho com Aitofel. Aitofel era um dos maiores conselheiros de Davi, do próprio rei Davi. Há, inclusive, uma suspeita, segundo os estudiosos, de que Aitofel era avô de Batseba. Olha só, parece que estava tudo em família, né? E esse Aitofel começou a dar conselhos para Absalão, porque Absalão pediu conselhos para ele. E esse conselho de Aitofel para Absalão dizia o seguinte, que era para ele pegar as concubinas do pai dele e deitar-se com ela, numa tenda no meio da praça. Então, tudo aquilo que foi premeditado, que foi previsto acontecer com Davi, acabou acontecendo. Então, houve um erro muito grande, ele pagou um preço muito alto. A parábola de Natã foi cumprida na vida de Davi, sem desvio algum, e também mostrou a gravidade do pecado de Davi, que seria o segundo subtópico desse nosso segundo tópico da repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Em terceiro lugar, Davi havia traído a generosidade de Deus. Ele havia dado tudo para ele não tinha necessidade de cometer tudo aquilo e acabou cometendo. No tópico 3, vai falar mais especificamente sobre as consequências do pecado de Davi. Uma das consequências, nós acabamos de relatar, foi a morte de seus 4 filhos, né, tragicamente, cumprindo as quatro ovelhas que deveriam ser restituídas àquele homem. Também o apóstolo Paulo afirmou, certa feita em Gálatas capítulo 6, verso 8, que o que semeia na carne colhe corrupção. Tudo aquilo que nós deixarmos a nossa carne tomar o controle da nossa vida, nós fatalmente iremos colher corrupção, nós vamos ser pecadores em função disso. Davi, um rei fraco no seu próprio lar, é a segunda consequência do pecado dele. Em virtude de tudo aquilo que Davi cometeu, nós podemos contemplar em todo o restante de sua vida, de seu ministério, de seu reinado, que ele teve uma família bastante complicada, né? Ele teve um problema de família muito grande com seus filhos cometendo inclusive atos libidinosos com a própria irmã, teve seus filhos que morreram, Absalão tentou tomar seu trono, tentou fazer um complô contra ele, abusou das mulheres dele numa tenda montada numa praça para que todo Israel visse que o rei não tinha mais poder de nada e ele que era o rei agora. Enfim, nós temos as consequências drásticas. Mas as consequências do pecado de Davi, ela só nos traz um ensinamento. Nós devemos aprender a viver melhor nessa terra e, de preferência, não errando. Mas é claro que nós poderemos errar. Mas se nós tivermos a oportunidade que estamos tendo hoje, nesse momento, de meditarmos quais foram as consequências do pecado de Davi e como transcorreu tudo sob a ótica do Espírito, nós vamos ver que nós temos sim que aprender muito com o erro que os outros cometeram. E no caso, o erro de Davi. Como ele cometeu esses erros tão graves, nós também podemos aprender a não cometer os mesmos erros, porque as consequências serão drásticas. As consequências do pecado são drásticas. Não tem como nós fugirmos. O pecado pode ser acobertado, você pode fazer tudo para ninguém saber, mas ele fica no seio da tua alma, lá no âmago do seu ser, e você vai sim sentir o peso da mão de Deus, do Espírito de Deus te convocando a se arrepender. Então, nós aprendamos nessa lição que as consequências do pecado são inevitáveis. Nós não podemos deixar que tudo isso aconteça conosco, se Deus está nos dando essa grande e gloriosa oportunidade de meditarmos nesse assunto e trazermos para a nossa vida esses conselhos e não caiamos nas astutas ciladas do diabo. Nós temos uma armadura, conforme está escrito na palavra de Deus, tem uma armadura de Deus que nos defende contra as astutas ciladas do inimigo. Vamos usar essas armaduras. E uma dessas armaduras, uma dessas peças da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo transmitida neste momento para você e será transmitida ainda nas nossas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no próximo domingo.
dia 15, a partir das 9 horas, na nossa Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado. Lá você poderá ter um aprofundamento nessa lição um pouco maior, em virtude do tempo, e você também poderá, se houver alguma dúvida ainda em seu coração, questionar e perguntar, que nós teremos o maior prazer em responder e ajudar você a entender melhor a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar você, a todos vocês. Que Deus possa derramar da sua graça sobre todos nós e que nós aprendamos com a história de Davi que nós precisamos sim do perdão divino. Amém.